Fala pessoal, chegando um vídeo para vocês com análise de um fundo imobiliário que na minha visão é hoje considerado um dos top 3 melhores fundos de papel da nossa Bolsa de Valores brasileira. Com certeza, atualmente temos excelentes opções no segmento de papel, que obviamente é um segmento muito comum, principalmente para quem está iniciando devido ao seu pagamento de proventos, que realmente é um dividendo muito atrativo e na maioria das vezes é um segmento que mais paga proventos a nossos cotistas. Possuímos hoje inúmeros bons nomes no mercado, dentre eles MXRF11, RECR11, IRDM11, KNCR11, enfim. Realmente, se eu fosse pontuar cada um deles, a lista iria ficar grande, porque possuímos muitos bons nomes no mercado. E cabe a nós tentar decidir ou decifrar qual deles que na nossa visão seria o mais atrativo para aporte. E no vídeo de hoje, então, vamos analisar aquele que na minha visão hoje, no patamar atual, é considerado um dos top 3 melhores do segmento de fundos de papel, que é o KNSC11. KNSC11 hoje ele é um fundo da Quineia, na minha visão, uma das melhores gestoras disponíveis atualmente, um fundo de papel de base 10, que na minha visão também ele não é um fator determinante, mas que com certeza ele auxilia a você que possivelmente está me assistindo, que está começando a investir. Com certeza você comprar um fundo que custa R$ 8,85 a sua cota é muito mais vantajoso, é muito mais fácil quando você compara a fundos aí que são negociados na casa de 100, cento e poucos reais. Realmente ele é um fundo barato hoje e uma gestora muito boa e que vem pagando o famoso 12% ao ano, que dá aproximadamente 1% de dividendo isento de imposto de renda todos os meses na conta de nós cotistas de KNSC11. Vamos fazer uma análise um pouquinho mais detalhada para tentar pontuar alguns pontos que, na minha visão, eu acho que é bem atrativo nesse fundo hoje da Quineia. Olhando os principais indicadores, atualmente KNSC está sendo negociado levemente acima do seu valor patrimonial. Isso quer dizer que realmente é difícil encontrar um fundo bom como o KNSC hoje a preços mais baixos. Claro que existem sim alguns descontos em fundos que também são bons, mas na maioria deles o valor já está bem próximo ao valor patrimonial. Uma liquidez bem atrativa, na minha visão, isso não causa problema, ainda mais que o fundo é negociado à base 10, então é um preço muito bom, isso proporciona uma liquidez, uma facilidade nas negociações. 208 mil cotistas, um número muito bom também, e como citado, um dividendo aí bem atrativo. O fundo pagou no último mês 1,26% de dividendo quando olhamos a cotação base e comparamos ao dividendo distribuído de 11 centavos. Quando olhamos nos últimos anos também, podemos ver uma certa constância, uma certa previsibilidade nos seus proventos. Então hoje o segmento de fundos imobiliários, por exemplo, quando olhamos setores como logística, renda urbana, eles tendem a ter uma previsibilidade ainda maior quando comparamos a papéis. Por quê? Porque o fundo de papel ele pode sofrer com uma inadimplência, algum título da carteira do fundo ser indexado a algum indicador que em determinado momento pode apresentar uma volatilidade. Então é difícil você encontrar um fundo imobiliário que todo mês vai pagar o mesmo provento. Mas nesse caso, o KNSC11 ele tem uma certa previsibilidade que eu gosto muito. Então você consegue aportar e ter uma certa segurança na projeção dos proventos futuros. Vamos dar uma olhadinha também, como forma de aprofundar um pouquinho mais, diretamente no último relatório gerencial divulgado pela Quineia. Entrando aqui no último relatório, o relatório do mês de abril, a KNSC ainda não divulgou seu relatório referente ao mês de maio, mas já podemos ter uma visão bem abrangente do fundo. O patrimônio líquido hoje de 1,78 bilhões de reais, uma taxa média do fundo de CDI mais 3,31 e IPCA mais 10%. Então, já de cara, podemos perceber que é uma rentabilidade muito boa quando comparamos a renda fixa. Por mais que a renda fixa está em um patamar bem atrativo, eu sempre comento isso, não podemos deixar de lado, não podemos ignorar a rentabilidade da renda fixa, que nos patamares atuais de IPCA mais 7, títulos pré-fixados na faixa de 13, 14%, chegou próximo aí a 15%, com certeza são rentabilidades muito boas. Mas quando olhamos a um fundo de papel pagando IPCA mais 10, também não podemos negar que é uma rentabilidade bem atrativa. O portfólio do fundo, atualmente 64% é indexado à inflação e 45% indexado ao CDI. E aqui eu gosto de fazer uma comparação bem bacana, que é dentro dos próprios fundos da Quineia. O KNSC11 hoje é um fundo gerido pela Quineia e que possui uma exposição quase meio a meio entre
IPCA e mais CDI, como podemos perceber aqui por esse gráfico. Temos também o KNCR11, com certeza também é um excelente fundo de papel, também da Kinea, porém o KNCR11 hoje ele tem majoritariamente a sua carteira formada por títulos indexados ao CDI. Traz uma segurança maior, um conservadorismo maior ao seu portfólio. Mas ao mesmo tempo ele tende a ter um retorno um pouquinho mais baixo quando comparamos, por exemplo, a KNSC11. Da mesma forma, temos o famoso Canip. O Canip também é um fundo da Kinea, porém ele tem o seu portfólio indexado majoritariamente em IPCA. Então ele traz um risco maior, porém também ele traz um potencial de retorno maior na maioria dos meses. Então, nesses 3 fundos geridos pela mesma gestora, nós temos Canip com um risco maior, com a carteira indexada ao IPCA, majoritariamente, claro, indexada ao IPCA. Temos o KNCR11 com risco mais conservador e a carteira indexada ao CDI. E temos o KNSC11, que na minha visão ele é um fundo bem bom, com um risco mediano, mas que possui esse portfólio mais diversificado. Então é como se ele fosse um fundo mesclando o KNCR e o Canip. Realmente eu gosto muito do KNCS11 por causa disso, por causa da sua diversificação que ele possui. Se você não quiser correr esse risco, você tem o KNCR11 à sua disposição, mas aqui você consegue trazer um rendimento um pouquinho mais atrativo ao seu portfólio. Aqui nas informações contábeis também podemos analisar o resultado obtido pelo fundo nos últimos meses. Nesse mês de abril, o fundo gerou 12 centavos por cota de resultado e distribuiu 11 centavos, então temos ainda uma reserva acumulada de 7 centavos. Isso é muito bom para trazer uma previsibilidade para os resultados futuros do fundo. Uma outra informação muito importante que eu gosto muito que a gestora ela deixa bem frisado aqui no relatório é a oscilação, a sensibilidade do yield quando comparamos ao preço de mercado. Então, por exemplo, KNSC sendo cotada a 8,65, basicamente ele nos projeta de retorno um yield de 10,48 ou descontado da taxa de administração, um yield aproximadamente de IPCA mais 9,20. Quando comparamos aos títulos Tesouro Direto hoje de longo prazo que estão pagando na faixa de IPCA mais 7, teríamos um retorno aproximado de 2% acima da renda fixa. É um número bem plausível atualmente quando olhamos os demais pares do setor de papel. Na carteira do fundo também é um ponto muito positivo na minha visão. A maior exposição, ou seja, o ativo com maior exposição total do portfólio de KNSC hoje seria um CRI que tem exposição de 13,6%, ou seja, mesmo as maiores concentrações ultrapassam aqui 4 títulos dele, apenas ultrapassam 3%. Então, mesmo que o fundo tenha um risco advindo aí da inadimplência, né, um risco comum que todo fundo de papel corre, que é o risco da inadimplência, com certeza ele tende a minimizar esse risco quando possui um portfólio diversificado, como é o caso de KNSC. Que nas últimas páginas do relatório gerencial, pessoal, vale dizer, tem também uma ilustração da comparação desses fundos como citado anteriormente. Então o Canip ele tem a exposição IPCA com risco maior, KNCR uma exposição com CDI com risco mais baixo e o KNSC aqui ele tem uma exposição mediana, ou seja, um risco médio, mas também uma exposição mais diversificada. Claro que possuímos também aí outros excelentes fundos da Kinea. Hoje a Kinea, na minha visão, é uma das melhores gestoras do país e com certeza todos esses fundos vale a pena você dar uma estudada para verificar se ele se enquadra na sua estratégia de investimento. Então, em resumo, pessoal, até para não alongar muito o vídeo, aqui tem todo o portfólio. Se você almeja investir em KNSC ou se você já é cotista, com certeza vale a pena você tirar um tempinho, acessar. Os relatórios são divulgados apenas um por mês, então em 10 minutos você consegue passar de modo geral aqui para o relatório, pelas principais informações do relatório e também verificar se realmente o fundo está seguindo com as suas projeções. Mas o que eu teria de pontos a ponderar nesse caso do KNSC11, que eu vejo que é bem atrativo? Primeiro, a gestão, como citado da Kinea, é uma gestão muito boa. O fundo ele tem um patrimônio atrativo, tem uma liquidez considerada muito boa nos dias atuais. As taxas médias do fundo, como vimos anteriormente, gira aí na faixa de 2% acima da renda fixa. E também o fundo sendo cotado em base 10, a próxima aí a 8 e alguma coisa, ele proporciona uma facilidade para quem está iniciando a sua carteira de investimentos. Quer dizer que hoje ele é o melhor fundo de papel? Bom, na minha visão, sim, ele está entre as melhores posições de fundos de papéis quando olhamos o preço atual. Mesmo ele estando levemente acima do valor patrimonial, eu considero uma boa opção de análise para você estudar se vale a pena, se ele se encaixa na sua estratégia de investimento. Mas com certeza temos muitas outras opções que também, ao lado de KNSC, vale a pena você estudar. Tem o próprio caso aí do KNCR11 que a gente citou, Canip, MXRF, RECR11, temos
aí o VGHF11 que está bem descontado, né, um hedge fund, então já começa a ter um risco bem maior quando comparamos ao próprio MXRF ou KNSC, mas na minha visão são fundos que possuem uma previsibilidade e uma projeção no futuro de manter proventos a níveis bem atrativos. Então vale ressaltar que esse vídeo ele não é nenhuma recomendação de investimento, mas na minha visão hoje o KNSC está dentro de uma das melhores posições quando olhamos o setor de fundo de papel. Vamos fazer brevemente o preço justo dele também para entender se ele está sendo cotado hoje em um preço atrativo para compra. Quando olhamos fundos de papel, pessoal, às vezes é difícil mensurar o preço justo. Por exemplo, eu gosto muito de utilizar o modelo de Gordon, mas o modelo de Gordon ele é mais assertivo em fundos de tijolo. Por quê? Porque fundos de tijolo tem uma previsibilidade, tem contratos sendo atualizados todo ano, a gente consegue estimar um crescimento esperado dos dividendos, então ele possui uma certa segurança que facilita no cálculo do preço justo. Um fundo de papel ele é um pouco mais difícil, visto que ele não tem um portfólio físico de imóveis que serão corrigidos, que tem uma certa previsibilidade nos reajustes, então ele tem um portfólio de CRIs, que pode acontecer uma inadimplência de uma hora para outra e afetar seriamente o fundo, então é difícil de você estipular um preço justo. Eu, particularmente, eu sempre gosto de utilizar o preço sobre o valor patrimonial, como eu citei anteriormente, então hoje o fundo, se fôssemos olhar somente esse indicador, ele estaria levemente acima do seu valor patrimonial, então em conjunto ao PVP vale a pena você olhar os demais indicadores, como a gente citou, verificar se o portfólio do fundo é um portfólio atrativo, se ele tem uma exposição controlada em cada CRI do seu portfólio para tentar minimizar um possível risco de inadimplência, o resultado gerado também nos últimos meses para ver se ele tem uma constância, previsibilidade nos resultados, assim como também os demais indicadores óbvios de qualquer fundo imobiliário, que é o caso da liquidez, do patrimônio líquido e também do número de cotistas. Aliado a isso, eu vou de qualquer forma fazer o cálculo utilizando a nossa planilha de preço justo, somente para exemplificar para vocês. Então aqui na nossa planilha de preço justo, se você quiser adquirir uma cópia dessa planilha para conseguir precificar todos os seus ativos, seja ele fundo imobiliário ou ações, clica no link abaixo, eu vou deixar na descrição o link para você acessar um vídeo introdutório com mais de 20 minutos exemplificando na prática como utilizar a planilha, como fazer cálculos de preço para fundos imobiliários, como também ações. Se você tiver interesse, no mesmo link você pode adquirir uma cópia para fazer você mesmo todos os cálculos necessários baseado nas suas premissas. Nesse caso, eu já preenchi os dados aqui necessários. Basicamente, precisamos do dividendo pago pelo KNSC nos últimos 12 meses e também algumas outras premissas para cálculo do modelo de Gordon, que se você quiser detalhar, lá no link da descrição vai ter um detalhamento maior sobre cada uma dessas premissas. Aqui eu não vou entrar tão a fundo realmente para não prolongar o vídeo, mas de qualquer forma eu coloquei uma taxa de crescimento constante de dividendos de 1%, uma taxa mais baixa quando comparamos a fundos de tijolo, realmente para prever essa possível oscilação que os fundos de papéis podem apresentar, um retorno exigido acima da renda fixa de 5%, então atualmente temos títulos do Tesouro IPCA pagando IPCA mais 6,90 e mesmo assim eu exigi nesse cálculo 5% acima da renda fixa. Então é um número consideravelmente bem arrojado. E nesse caso, preenchendo aqui o dividendo dos últimos 12 meses, baseado, usando a fórmula de Gordon, que leva em consideração essas premissas, o preço justo de KNSC seria de 10,10. Então teríamos uma margem de segurança de aproximadamente 13,87%. Mesmo tendo alguns números bem arrojados aqui, ainda possuímos uma margem bem atrativa de segurança para o fundo imobiliário. Utilizando também da fórmula de Bazin, né, é uma fórmula utilizada para cálculo de ações, levando em consideração 6% de dividendo, mas eu utilizei a mesma fórmula de Bazin, mas ao mesmo tempo com um dividendo que você pode colocar baseado naquilo que você exige. Então o KNSC vem pagando 12%, eu preenchi que eu almejo que ele continue pagando a mesma média de 12% que ele vem pagando, e nesse caso, baseado nessa fórmula de Bazin, o preço justo de KNSC11 seria R$ 9,17. Um preço mais baixo quando comparamos ao modelo de Gordon, mas mesmo assim, olhando para o preço atual de 8,87, ele ainda apresentaria uma margem de compra. Então, de modo geral, pessoal, o KNSC hoje, como citado, na minha visão, ele é sim uma das melhores opções dos fundos de papel, possui uma margem de segurança, mas vale ressaltar que cada investidor ele tem a sua própria estratégia de investimento. Baseado nesse vídeo, tem um intuito educacional, você deve analisar tanto o relatório gerencial, tanto os indicadores e fazer propriamente o preço, o cálculo do preço justo, se você tiver interesse,
pense para identificar se faz sentido para você ou não. E se você gostou desse vídeo, não se esqueça de deixar o like, se inscrever no canal. Isso ajuda a fortalecer e fazer com que esse conteúdo chegue de forma gratuita a mais investidores. E se você ainda não me segue no Instagram, vou deixar o link aqui embaixo também. Se você ainda não me segue, entra lá, veja o conteúdo. Se você gostar, tenho certeza que vale a pena você acompanhar, porque toda semana eu estou postando as principais notícias de mercado e também fazendo análise tanto de fundos imobiliários como também ações, para ajudar você e demais investidores que estão iniciando nesse mundo a tomar as melhores decisões de forma racional e mais assertiva possível.